sabia que até jornal a gente gravou aqui? Sério? Exatamente, com bancada, telão e tudo mais. O estúdio DM não é fraco não, minha gente. Ah, é não. E quem fez isso, foi os estudantes do 7º ano sobre o direcionamento das professoras Nária Viana, Rusa e Thay Batista. E o tema escolhido pela sala foi Desafios de uma Nova Vida. E essa nova vida é esse novo normal que estamos vivendo hoje em dia, né? Então bora lá assistir. Boa tarde, gente. Hoje estamos aqui para apresentar o que os nossos alunos do 7º ano refletiram e vivenciaram durante a pandemia. Eles foram para as ruas para saber a opinião da população. Sabemos que muita coisa mudou na pandemia e continua mudando. Vamos escutar os nossos telespectadores. Os impactos da pandemia no meio ambiente. Chamo agora Clara Minola, nossa correspondente, que traz informações preciosas sobre os impactos da pandemia no meio ambiente e como as pessoas perceberam essas mudanças. Olá, Naira. Agora estamos aqui com a médica Mariana Glória, pois ela encontrou um grupo de capivaras aqui na beira do rio Capibaribe, aqui na Ilha do Leite, no estado de Pernambuco. Olá, Mariana. Oi, Clara. Hoje mais cedo encontrei um grupo de capivaras perto do Hospital Português. Elas estavam com estado bem debilitado porque elas haviam perdido seu habitat. Mas, Mariana, me conta, por que essas invasões acontecem? Porque o habitat delas estava sendo desmatado e elas vieram para cá. Olá, Naira. Boa tarde. Estamos aqui novamente com a estudante veterinária Heloísa Rodrigues na floresta amazônica, pois ultimamente aconteceu muito desmatamento nessa região. Olá, Heloísa. Oi, Clara. É muito triste ver que o desmatamento na Amazônia foi o maior nos últimos 10 anos e aumentou principalmente agora na pandemia e a área mais desmatada foi a região sul do local. Ah, entendi. Mas, Heloísa, me conta qual foi a porcentagem desmatada nessa região? Foram desmatados 729 quilômetros, o que equivale a 17% do local. E dessa quantidade, 300 mil foram desmatados nos últimos 20 anos. Oi, Naira, boa tarde. Estamos aqui no estado do Mato Grosso com a estudante Maria Heloísa Veras, no bioma do Pantanal, pois ultimamente aconteceu muitas queimadas por essa região. Olá, Heloísa. Oi, Clara. Realmente aconteceram muitas queimadas por aqui por conta do agronegócio e do desmatamento. Mas, Heloísa, me conta, alguma espécie foi extinta ou com risco de extinção? Felizmente, nenhuma espécie foi extinta, porém existem algumas espécies com risco de extinção. Por exemplo, a arara azul, a anta, a onça-pinçada e o lobo-guará. Ah, é uma pena. Obrigada, Heloísa. Agora é com você, Naira. Agora a gente vai falar sobre o marketing na pandemia. As empresas precisaram se reinventar nessa pandemia, né? Sites, aplicativos, Instagram. Pedro, conta mais pra gente sobre isso. Oi, tá, estamos aqui com o Pedro Luiz e Heitor, do ramo do marketing digital. Eu queria convidar os dois para cá. Boa tarde, Heitor. Eu queria saber por que o marketing digital se intensificou na pandemia. Primeiramente, boa tarde, Pedro. A principal causa do marketing digital ter se intensificado na pandemia foi porque uma grande parte das empresas do Brasil mudaram para o digital, mais especificamente 80%. Outra coisa que se intensificou muito no marketing digital foi a procura dos consumidores por um produto muito conhecido, os famosos cursos online, principalmente os que ensinam idiomas novos para elas. Muito obrigado. Agora vamos com o Pedro Luiz. Pedro Luiz, eu queria saber quais foram os motivos que levou o marketing digital a intensificar na pandemia. As grandes empresas se adaptaram para a forma digital porque tinham que se adaptar aos novos tempos para não falir. E uma das coisas mais pesquisadas pelas pessoas em casa é o curso online, que a pessoa quer aprender novas coisas, uma forma de vida diferente. Muito obrigado. Agora é com Naira. Pois é, agora é um assunto muito sério que vem trazendo muitos problemas, não só no Brasil, mas no mundo. A depressão, a ansiedade são doenças que aumentaram muito o seu índice nesse período. Como anda a nossa população?
Fala pra gente, Karen. Oi, Rosa e o público. Hoje vamos falar sobre as doenças causadas pela pandemia. Estamos aqui com um adolescente que sofreu depressão durante a pandemia. Oi, meu nome é Ariane e infelizmente eu perdi minha mãe no meio da pandemia e desde então sofro depressão. E o que você sentiu? Quais foram os seus sintomas? Fiquei com sentimentos pesados e negativos. Desesperança e com sensação de vazio e amargura. Me senti sozinha e fiquei com um transtorno de sono. Já que tocamos no assunto de transtorno do sono, vamos falar sobre o que Eduarda sofreu. Eu passei por isso porque eu mudei de emprego no meio da pandemia, aí mudou totalmente minha rotina. Agora que já falamos sobre transtorno do sono e depressão, vamos falar sobre um pouco do que Fernande passou. Durante a pandemia, não tinha hora para acordar. Todos os meus dias eram iguais. A partir disso, eu comecei a ter crise de ansiedade. Agora ficamos com você, Rosa. O uso demasiado das tecnologias. Falando sobre o uso de tecnologia, também foi um aliado e um vilão, pois falar sobre horas e horas que utilizamos os celulares, 1, 2, 3, às vezes nem sabemos contar quanto tempo a gente fica conectado. É com você, Laura. Como as pessoas usam a tecnologia na pandemia? Estou aqui com 2 alunos para entrevistá-los, e são eles Daniel e Manuela. Primeira pergunta: qual é o lado bom da tecnologia? Eu acho que pode facilitar muito a nossa vida, nos afazeres, no estudo. É principalmente importante para a vinculação de informações. Segunda pergunta: como você acha que a tecnologia impactou ou ajudou na comunicação? Podemos assistir aula em tempo real, assistir lives. Isso é impressionante. Acho que ajudou a nos comunicarmos em tempo real. Última pergunta: quais foram as áreas que a tecnologia mais impactou na pandemia? A medicina. Entretenimento online. Ok, Naira, é com você. Bom, a gente agora vai falar um pouco sobre as pessoas que se reinventaram no trabalho. Todos os dias, a gente sabe que muita gente precisou criar. E não foi diferente com as pessoas que perderam os seus empregos. Precisaram mudar seus hábitos e costumes. Fala pra gente, Ivo, quem você encontrou que se reinventou? Bom dia, Thay. Bom dia, povo. Hoje eu vim aqui entrevistar 3 pessoas que elas vão nos contar como elas se reinventaram na pandemia e no trabalho. Percebam que a maioria delas usou redes sociais para poder se manter. Henrique, poderia vir aqui dizer como você se reinventou na pandemia? Eu era funcionário de uma concessionária e por causa da pandemia eu tive que parar de trabalhar. Eu tive que pensar em nova maneira de ganhar dinheiro e comecei a vender doces na internet. Certo, então. Clara Barros, você pode vir aqui nos dizer? Antes eu consertava carros e para atrair os clientes eu era muito engraçada e meu atendimento era muito bom e meu trabalho era bem feito. Depois que eu perdi meu emprego, para eu me reinventar, eu comecei a usar a internet. Como você usou a internet assim? Eu comecei a fazer vários vídeos engraçados e comecei a ganhar muitos seguidores com isso. Certo. Amanda, você poderia vir aqui nos dizer como você se reinventou? Antes da pandemia começar, eu vendia coxinhas em escolas e elas eram muito famosas pelo seu tempero, que eu botava nelas. Hoje em dia, depois da pandemia, eu tive que vender coxinhas pela internet. E aí eu tô vendendo elas e elas ficaram famosas pelo tempero. Você pode nos dizer como é esse tempero que você usava? Não posso dizer porque é o mistério do sucesso das minhas coxinhas. Então, não posso dizer. Então tá certo. Então, essa foi a entrevista. Espero que tenham gostado. Taiwara, é com você no estúdio. E os acidentes na pandemia? Crianças dentro de casa sem afazeres causam muitas vezes os acidentes domésticos. Em 2020 não foi diferente. Fala, Carol, o que tanto aconteceu nesse período tão crítico das nossas vidas? Estou aqui com a doutora Júlia Pérez, que vou entrevistar sobre os acidentes domésticos na pandemia. Doutora, como a pandemia influenciou no aumento dos acidentes domésticos? Primeiramente, bom dia a todos. Bem, os acidentes domésticos cresceram 30% durante a pandemia. Isto porque as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa.
E quais tipos de acidentes prevaleceram na pandemia? A maioria dos eventos envolve lesões na mão causada por queimaduras devido ao álcool 70, quedas e cortes. Muito obrigada, doutora. E agora estamos aqui com um casal de pais, Maria Cecília e Benjamin Pedro, para saber como eles estão lidando com esses acidentes. Bom, por causa da pandemia, não estamos deixando nosso filho sair para brincar ou passear. E também estamos sempre supervisionando ele, pois qualquer descuido ele já se acidenta. Se algo ocorrer e vocês estiverem sem acesso a primeiros socorros, o que fazem? Primeiro tentamos acalmar ele e depois tentamos fazer que a dor passe até a ambulância chegar. Para evitar que algo aconteça, como vocês se previnem? Tentar deixar ele intertido com alguma coisa e distante de objetos tóxicos, cortantes ou inflamáveis. Muito obrigada, paz. E agora voltamos com Naira. Como tudo, neste curto, porém longo espaço de tempo mudou a nossa rotina, tivemos que nos adequar a novos hábitos para conviver e superar esta fase tão difícil e desafiadora. Pietra, que novos hábitos tivemos que inserir na nossa realidade? Obrigada, Rose. Hoje eu vou entrevistar Tainá Gomes, diretora-geral do Colégio Divino Mestre, Heitor Paz, professor da UFPE, e Juliana Valentina, da Secretaria de Estado de Pernambuco. Bom, vamos conversar com a nossa primeira entrevistada do dia, Tainá Gomes. Bom, olá, boa tarde, Tainá. O que você acha sobre o uso de álcool? Oi, Petra, boa tarde. A gente precisou se adaptar às novas condições de higiene. Uma das novas atitudes foi o uso do álcool no dia a dia. Segundo a OMS, o álcool é muito eficiente na desinfecção da pele e objetos. Certo, Tainá, obrigada. Agora com o professor Heitor Paz, da UFPE. Olá, boa tarde, Heitor. Sobre a máscara, o que você acha e qual a importância? Boa tarde, Pietra. Eu acho muito importante o uso da máscara, porque me protege e protege os outros do Covid-19. Certo, Heitor, obrigada. Agora nossa última entrevistada do dia é Juliana Valentina, da Secretaria de Estado de Pernambuco. Olá, Juliana, boa tarde. Sobre o afastamento social, como é que ele está nesse ano? Bem, Petra, com a melhora da pandemia em 2021, o isolamento social acabou. Mas temos que continuar com algumas normas de segurança. Por exemplo, o uso da máscara em lugares públicos, sempre estar usando o álcool em gel e o distanciamento de 1 metro. Certo, Juliana, obrigada. E esse foi o jornal de hoje. Obrigada pela sua atenção. O que afetou o meio ambiente? Nas ruas, o silêncio reinou. Nas matas, nos campos, ouvia-se o canto dos pássaros. Modificou-se o ambiente. Poderíamos mantê-lo assim, para termos uma tentativa de diminuir o efeito estufa. Rafael, conta pra gente que melhoras foram percebidas. Olá, Naira. Com a baixa atividade humana nos últimos meses, alguns impactos positivos foram identificados no meio ambiente. Com o isolamento social, as taxas de poluição do ar diminuíram ao redor do mundo. Estamos aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco com o pesquisador da área de meio ambiente, Júlio César, que vai nos dar mais informações. Recebemos alguns dados vindos de Nova York, onde os níveis de carbono caíram em mais de 50%, abaixo da média. Da China, informaram que com o cancelamento de lojas e indústrias, fez com que houvessem menos de 25% de emissões de dióxido de carbono. Naira, a pandemia da Covid-19 também trouxe consequências ruins, como o aumento do lixo. O nosso especialista Raul Lira nos dá mais detalhes. O crescimento do lixo ocorreu devido ao uso de máscaras e luvas descartáveis. O lixo doméstico e o lixo hospitalar são a maior quantidade. O lixo doméstico cresceu entre 15% e 25% no Brasil. Naira, a pandemia trouxe consequências positivas no geral. Entretanto, não conseguiu romper o consumo exagerado, que é a maior fonte de poluição no meio ambiente. Naira, agora vamos falar com o nosso correspondente que está na Índia, Arthur César. Arthur, como é que está a situação do ar por aí? Aqui na Índia, o Conselho Central de Controle de Poluição verificou uma grande mudança na qualidade do ar. Até os moradores do norte do país estão conseguindo ver o Himalaia a 200 quilômetros de distância, pela primeira vez em 30 anos. E lá na Itália, as mudanças foram observadas nas águas. Os canais de Veneza estão mais limpos e cristalinos após a quarentena. E golfinhos foram filmados no porto de Cagliari. Todos dentro de casa. Percebemos que
o índice de violência dentro de casa aumentou no último ano. 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos diz ter sofrido algum tipo de violência ou agressão. Luca, conta pra gente como as pessoas estão analisando esse isolamento e por que aumentou o índice de violência. Boa tarde, Naira. Então, desde o início da pandemia, nas primeiras semanas, já ficou clara a relação entre o isolamento social e o aumento das taxas de violência doméstica no Brasil. E algumas autoridades já haviam previsto isso, devido à crise da ebola, que apresentou algumas características semelhantes. E agora eu vou chamar o Dr. Miguel, que acompanhou isso desde o início. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Luke. Boa tarde a todos. Segundo os dados, houve um aumento de mais de 50% nos números de denúncias desde o início da pandemia. Então, Naira, agora é com você. Agora a gente vai falar um pouco de entretenimento. As lives. Bom, virou moda, né? As pessoas começaram a curtir seus cantores prediletos pela internet. As lives começaram a invadir as casas das pessoas para divertir, proporcionar lazer às famílias que estavam em quarentena. Fala pra gente, Lara, como as pessoas se adaptaram a ver seus shows em casa? Oi, Thay. Hoje estamos aqui com 3 organizadoras de lives. Vamos começar falando com Luana. Luana, como surgiu a ideia de fazer lives? Bom, com a quarentena, as empresas viram uma oportunidade única de impulsionar as transmissões ao vivo pela web. Certo. Mariana, o que as lives permitem? As lives permitem que os cantores se tornem fonte de inspiração e identificação. Vamos seguir agora com Clara Bispo. Clara, quais benefícios uma live pode trazer? Ela traz entretenimento e com isso as pessoas liberam endorfina. Endorfina é o hormônio da felicidade. É isso. As lives favorecem o entretenimento para as famílias sem sair de casa. Segue com você, Thay. Os preços sobem diariamente, afetando uma parte da nossa população. Os salários ficam cada vez mais defasados. Como será que a população está conseguindo se manter? Rebeca, como anda a nossa economia em tempos de pandemia? O que as pessoas têm feito para equilibrar o orçamento? Hoje estamos aqui na presença do dono do Piris Restaurante, um restaurante que ficou muito famoso nesses últimos tempos. Você optou pelos sites online, certo? Por quê e quais as suas vantagens? Boa tarde. Eu decidi utilizar os sites online para ser mais prático para meus clientes. E uma das vantagens é que evita aglomeração em meu estabelecimento. Realmente é muito triste pensar que muitos restaurantes e lojas fecharam as portas porque os donos não pensaram na opção dos sites online. Agora, estamos na presença de Thaís Rufino, uma dona de casa que foi afetada pelo aumento do preço dos produtos. Como você lidou com isso? Boa tarde. Então, como eu não moro sozinha, moro com a minha irmã, acabou que não foi tão difícil comparado com muitas pessoas que vemos por aí. Mas claro que tivemos algumas dificuldades. Você teve que mudar algum de seus hábitos no dia a dia? Sim, minha irmã adora comer algumas besteiras e salgadinhos quando pode. Mas com o aumento de preços tivemos que parar com esse hábito. Realmente deve ter sido muito difícil para algumas pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no estúdio. Foi isso. É com você, Naira. Então é isso, pessoal. Na esperança de dias melhores, em futuro próximo, buscamos ter contribuído de alguma forma para sanar as suas dúvidas. Algo a acrescentar, Thay? Bom, eu desejo que 2022 seja muito melhor para todos nós. Rosa? Até lá, pessoal. Muito obrigada pela atenção.